Então, temos agora iniciada a nossa gravação, vamos dar início à primeira Assembleia Extraordinária de 2022 da microrregião de Água e Esgoto, da região metropolitana do Recife e Pajeú. Muito boa tarde a todos e a todas, prefeitos, prefeitas, representantes dos prefeitos e prefeitas, né? Agradeço a presença de todos, né? Uma pauta tão importante que é o saneamento, né, que a gente discute aqui agora no formato regional, né, de microrregião, com o advento aí do novo Marco Legal do Saneamento. Como nós ainda não temos o quórum, eu vou iniciar pelos informes, certo? E vou então para o primeiro ponto de pauta de informes, tá? Em seguida, assim que a presidente iniciar, que é a secretária Fernanda, acho que a nossa secretária acabou de entrar. Então, vamos fazer uma abertura formal, né, pela presidente. Então, o governador não participará e a secretária Fernanda Batista, então, vai substituir o governador como presidente da Assembleia. Okay? Então, vou passar a palavra para Fernanda Batista, que vai nos dar aí algumas palavras na abertura e depois, então, a gente segue a pauta. Boa tarde a todos. É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez debatendo esse tema importante no âmbito do saneamento, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário no Estado, né? Em grande parte do Estado. A gente está falando aqui da região metropolitana e de todas as regiões até o sertão do Pajeú. Esse tema, né, que traz tantos desafios para a nossa sociedade, não só em Pernambuco, mas o Nordeste enfrenta desafios específicos diante de algumas dificuldades naturais e climatológicas que enfrentamos, mas é sempre bom a gente poder se reunir, né, e debater quais são os próximos passos nesse assunto. A gente, não sei se a gente já está com quórum para deliberar determinados temas, mas com certeza já temos aqui um bom grupo para tratar das informações de algumas atualizações que são necessárias para que todo mundo acompanhe essa pauta. Peço que os municípios informem aí no chat que estão participando, se for o prefeito, a prefeita ou algum representante indicado para deliberar, né, para ter a capacidade de voto. Se a gente atingir um quórum, a gente está perto de 50%, tem que ter um pouco mais de 50%, mas a ideia é que a gente faça esses informes iniciais. A gente tem um novo membro do comitê técnico, daqui a pouco Simone, que é secretária executiva de Recursos Hídricos, já vai apresentar. A gente tem também algumas deliberações ou informativos, se não tiver quórum para votação, informativos, a respeito das modelagens de dois grupos do Estado que não tem contratação com a Compesa, além de outros informes e encaminhamentos que são importantes, né, de serem tratados aqui. Então, vou me antecipar um pouquinho, Simone, se você me permitir, para a gente tratar um pouquinho do termo aditivo, que a gente tinha pretensão de deliberar também hoje, mas tem sido discutidos alguns pontos junto à Procuradoria-Geral do Estado. Então, como essa nova legislação do marco de saneamento tem os pontos que são bem polêmicos, né? A gente vem discutindo junto à Procuradoria-Geral do Estado os melhores termos para a questão do fortalecimento do saneamento rural no Estado. Lembrando que saneamento rural, a gente não só tem comunidades rurais nos sertões e nos nossos agrestes, a gente tem também na Mata Sul, na Mata Norte e na região metropolitana. Temos mais de 200 comunidades rurais na região metropolitana do Estado, então é um tema de interesse coletivo. Então, essa parte do termo aditivo vai ser discutida em outro momento, né? Mas a gente também está aqui para falar um pouquinho sobre a modelagem, né? O que é a modelagem? É como se fosse uma preparação para a licitação que deve ser realizada para 2 blocos de municípios. São municípios que não têm, né, que têm contrato que foram vencidos ou nunca existiram e que tem a operação por parte da Compesa. É um grupo de 12 municípios, 13 incluindo Fernando de Noronha, mas são 12 municípios que precisam ter a modelagem contratada pelo Estado
Esse é um grupo. E o outro grupo em relação aos municípios da Mata Sul, que tem operação direta. Para os municípios da Mata Sul que tem operação direta, existe também como se fosse um processo de anuência. Nós, né, o Estado e as prefeituras, deliberem sobre a contratação da modelagem. Essa modelagem pode ser feita pelo Estado, se a decisão dos operadores diretos, a gente tem alguns exemplos, Palmares, Água Preta, Maragi, Jaqueira, alguns municípios, Catende, Cortês, eles têm a operação diretamente, essa contratação da modelagem ela pode ser pelo Estado, se for uma decisão do grupo de municípios, ou diretamente por eles. Agradecer aqui a presença confirmada de algumas prefeituras e do seu representante maior, que é o presidente da MUP, José Patriota, mais uma vez participando e contribuindo para esse tema, né, tão importante para a nossa sociedade. Depois vamos dar uma abertura para a palavra das prefeituras, quem tiver interesse de falar, e também, obviamente, da presidência da MUP, para que todos tenham aí seu momento, né, de representatividade e de contribuições. Então, esses municípios com operação direta, eles podem contratar a modelagem diretamente ou via Estado, mas qualquer um dos dois caminhos requerem a anuência da microrregião. E para isso estamos aqui, né? Essa modelagem é uma exigência da lei federal, tem um decreto que diz que é importante que essas modelagens sejam realizadas até 30 de novembro. Claro que não é algo frio, né, na lei, na verdade é um incentivo para que o tema da busca pela universalização ele tenha avanços. Né? Muitas vezes, aí no Brasil inteiro, o município que faz sua própria operação, ele consegue ter uma receita que ela é suficiente para fazer uma operação de dia a dia, uma manutenção básica, mas para trocar toda a rede, por exemplo, para chegar em novos bairros, né, para levar água para novos loteamentos, não é impossível esse recurso só. Então, por isso, a recomendação de realização dessa modelagem, que é técnica, econômica e financeira, e que vai permitir aí uma licitação para uma nova concessão. Nessa nova concessão, a Compesa pode participar e privados podem participar. Isso é o que está delineado na lei, no Marco de Saneamento de julho de 2020 e corroborado também pelos decretos, tanto em 2020 como 2021. Como o Pernambuco instituiu uma titularidade compartilhada, né, onde o Estado e as prefeituras tomam as decisões, a gente está aqui tratando desses temas para que, se tivermos quórum, a gente faça a votação para dar anuência para os dois grupos tramitarem com as modelagens. Se não, a gente faz uma marcação nova, uma apresentação, uma audiência, se for necessário, uma reunião específica com o grupo para poder essas decisões, né, para que elas sejam tomadas de forma segura e, claro, que buscando aí um cumprimento da norma, mas principalmente a universalização da água e do esgotamento sanitário. A gente sabe que é um desafio muito difícil. Temos 10 anos, né, contando agora já a partir de 23, a gente tem de 23 até 33 para cumprir o que estabelece o marco de saneamento. Então, é um desafio que requer planejamento, projetos, recursos, né, e muitas decisões, mas com certeza é um avanço a gente ter hoje prazo para esse tema. Como a gente disse na plenária que tivemos pela manhã, a gente não pode admitir que a internet chegue antes da água. Né? Que bom que a gente tem internet que está chegando em todo lugar, mas a gente precisa que o mesmo esforço em todas as esferas, município, Estado e União, faça com que a gente deixe de ter esse problema de falta de regularidade no abastecimento ou de falta de sistema. Né? A gente não pode admitir que fiquemos mais de 10 anos, algumas localidades no estado, dependendo do abastecimento de água através de caminhão-pipa. Né? Só esclarecendo aqui o porquê que a reunião é virtual. No regimento interno indica ser o método prioritário, mas além disso é para ampliar mesmo a participação de todos. A gente está no final de ano, transição do governo estadual, transição do governo federal e Copa do Mundo, então é uma forma da gente conseguir ter um maior grupo aí participando. Agradeço mais uma vez a participação de todos, devolvo a palavra para a Simone, e quem quiser depois falar, vai levantando a mão aí. Simone, por favor, veja o melhor momento para que a gente tenha a oportunidade para que os municípios e a MUP
seu representante maior tenha um momento de fala, né, e depois você informa se a gente vai tratar das informações ou também das deliberações. Muito obrigada a todos. Obrigada, presidente, pelas suas palavras de abertura. Nós estamos com 44% ainda, portanto, ainda não temos quórum para deliberação. Então, eu vou partir para um informe inicial, que é a apresentação do novo membro do Comitê Técnico, depois a gente passa a palavra para a presidência da MUP, não é? Para José Patriota, e aí a gente vai, né, checando se temos quórum ou não, para ver se a gente avança como uma reunião informativa ou como uma reunião deliberativa. Então, só para relembrar, nós temos um comitê técnico, que ele é composto por 11 membros. Destes 11 membros, 8 são representantes indicados pelos municípios, tá? Pelos prefeitos, e 3 são indicados pelo governador do estado. Então, nós tivemos a substituição de um dos membros do comitê técnico, e o novo membro que, então, agora faz parte do comitê técnico é Sandra Ferraz. E aí eu vou pedir para a Sandra se identificar aqui. Sandra é advogada, ela atua na área de direito ambiental, na área de recursos hídricos, tem uma experiência em colegiados. Sandra, por favor, se você puder abrir sua câmera. E aí você... é porque eu estou olhando para... Estou com a câmera aberta. Estou olhando para o nome Sandra Ferraz, que está com a câmera fechada, e você está com o nome de Gisélia. Desculpe, isso. Eu olhava para lá e achava que... Eu estou acenando, secretária. Pode, se quiser se apresentar em algumas poucas palavras, Sandra, só dizer a sua experiência aí no Colegiado de Recursos Hídricos, brevemente. Tá, sou Sandra Ferraz, atuo há mais de 20 anos na gestão de recursos hídricos e colegiados participativos, sou advogada e, com muita satisfação, recebi essa indicação para compor esse importante colegiado. Eu estou à disposição e, no que puder, estarei sempre junto. Ok, obrigada, Sandra. Então, foi dado aí o informe inicial. Eu passo a palavra agora para a Patriota, presidente da MUP, né, que sempre participa, não só participa, colabora, dá apoio, e é uma presença muito importante, né, não só nas assembleias, mas também na preparação das assembleias, né, na motivação. Então, é com muita satisfação que passo a palavra aqui para a Patriota, por favor. Boa tarde, Simone, boa tarde, doutora Fernanda Batista, todos os representantes municipais, prefeitos, prefeitas, e aos poucos as pessoas vão entrando e vão participando da nossa Assembleia. É com muita alegria que participo em nome da MUP, tendo em vista que nós acompanhamos todo esse processo de mobilização, de assembleias, de reuniões esclarecedoras, deliberativas, e também de delegação dos municípios para que o Estado, a Compesa, possa, de fato, fazer os planos e implementar um modelo que possa ajudar principalmente aqueles que mais precisam. A gente sabe que a maioria dos municípios pernambucanos não dá a viabilidade econômica, a chamada viabilidade econômica pelo tamanho, pelo número, mas na medida que se soma, que consegue-se fazer uma escala maior da forma como foi territorializado, dividido os 2 blocos, isso ajuda muito. E, claro, buscando o equilíbrio e a viabilidade. Os grandes centros urbanos, naturalmente, têm sim sua viabilidade, mas se nós somos pernambucanos, somos um corpo só, temos o mesmo sentimento de cooperação, de solidariedade e também de priorização daquelas famílias vulneráveis, né, que não escolheram para ser vulneráveis, mas que, em função de todo um sistema implementado no país, um modelo de desenvolvimento, excluiu tanta gente. Mas cabe aos governos amenizar, atenuar. E a política de saneamento optada pelo governo do Estado de Pernambuco, tendo à frente o governador Paulo e a secretária Fernanda Batista, com a colaboração, a contribuição da Compesa e com a decisão política dos prefeitos de seguir esse caminho,
não é? É uma concertação, é uma pactuação que serve de exemplo, ao meu ver. O desafio é operacionalizar esse pacto maravilhoso, sem cometer ilegalidade, obedecer o marco do saneamento e, ao mesmo tempo, viabilizar economicamente e fazer com que todos possam um dia ter o direito à água tratada de qualidade e também ao saneamento, inclusive com as famílias do campo, da zona rural, também sendo incluídas nessa grande conquista de universalização. Então, nesse sentido, a AMUP, nós avalizamos, nós respaldamos, reforçamos para que os prefeitos dessem essa validade, dessem esse aval, não é? E tivemos que apostar e estamos apostando, e tenho certeza que o futuro governo que se instala sob a liderança de Raquel Lira também vai dar continuidade, avançar e evoluir dentro desse modelo, face o que a gente conhece da sua história, da sua caminhada política. E natural que todo governo faça suas adequações, seus ajustes, né? Mas natural se faz que o conteúdo, a estratégia principal, não se tenha muitas alterações. Então, acho que o que está posto na pauta é uma necessidade. A gente precisa... Tem prazos que são impostos pela legislação federal, a partir do novo marco, e tem 11 municípios ainda em situação aí, em dificuldade, são amigos e irmãos que tentam segurar o abastecimento da água, fazendo a sua gestão própria, e todos eles definem e colocam a dificuldade de dar manutenção desse sistema, de acompanhar o crescimento urbano, né, com a oferta de água tratada, e todos desejam e sonham que a empresa Compesa possa assumir esses sistemas. Imagine a gestão do esgotamento sanitário. Aí é que o município de pequeno porte não tem condições, e a gente reconhece isso, mas esse não ter condições nos dá o direito de estar dialogando constantemente com o Estado, que faz a mediação, e com a empresa que acumulou experiência, né, na gestão e que tem o respaldo e a confiança da maioria dos prefeitos e prefeitas. Então, por isso, esse diálogo é constante. E o espaço institucional está posto, é esse, desse diálogo. Ainda tem um comitê técnico que pode muito bem favorecer, assessorar, produzir materiais de orientação. Então, eu estou torcendo aqui que, como na reunião pela manhã demorou um pouquinho depois de iniciada, mas deu quórum, espero muito que dê quórum para que a gente possa deliberar. E acho que o prefeito e os seus representantes municipais que estão aqui, né, devem valorizar esse espaço, participar, para que a gente tenha uma micro-região, os avanços e os passos seguintes possam ser dados com segurança. Então, muito obrigado. Quero, de antemão, parabenizar a todos que vêm ajudando, a Simone, secretária executiva, a doutora Fernanda Batista, que foi a timoneira, a mulher ousada que experimentou, que tocou esse modelo, que também, com o respaldo do governador, implementou junto com a Compesa e vem ajudando, né, a instalar o CISAR, que nada mais é do que o abastecimento, a cidadania daquele povo que mora no campo. É algo que já está acontecendo e que precisa ser aperfeiçoado, porque, de uma certa forma, é muito novo ainda, né? E também já é importante que a doutora Fernanda fale que tem uma operação de crédito, né, de 500 milhões para esses sistemas do meio rural. Então, a gente precisa, claro, aperfeiçoar a gestão desse sistema, e o apoio do Estado é fundamental para que se consolide, né, esse modelo de acesso e de gestão de saneamento para todos os pernambucanos e pernambucanas. Muito obrigado. Agradecer as iniciativas, os técnicos, os engenheiros, todos que se envolveram, que trabalharam uma horinha a mais do seu expediente, ou mais, se dedicaram de forma comprometida para esse bem tão importante para a vida do povo. Muito obrigado.
Obrigada, Patriota, pelas suas palavras, né? Sempre é muito bem-vindo, né? Bastante participativo aqui nas nossas assembleias, né? Então, vou informar que ainda não temos quórum, mas nós vamos prosseguir, ainda não em caráter deliberativo, vamos prosseguir com os pontos de pauta em caráter informativo, né, que eu acho que esse fórum, embora não seja o objetivo dele a capacitação, mas a gente acaba, né, trazendo informações com as perguntas, com o debate, né, são contribuições importantes para que os municípios, né, possam aí adquirir assim, um pouco mais de informações a respeito do processo. Na reunião que nós fizemos na microrregião de Água e Esgoto 1 pela manhã do Sertão, né, foram muitas perguntas, esclarecedoras, né? E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, né, de debater e de avançar, mesmo que a gente não consiga deliberar, e quem sabe, né, acontece como ocorreu na nossa Assembleia na manhã, e a gente consiga aí, durante as informações, atingir o quórum. E aí eu aviso, estou aqui atenta, a gente sempre registrando aqui se entra algum município para que a gente atinja o quórum. Bem, o próximo ponto de pauta, né, que seria deliberativo sobre o primeiro termo aditivo ao termo de atualização do contrato de prestação regionalizada, né, do serviço de água e esgotamento sanitário, como a presidente da Assembleia já colocou, né, foi retirado de pauta, porque encontra-se, então, na Procuradoria-Geral do Estado para uma análise jurídica, então, já foram dados os devidos esclarecimentos, né? Então, nós vamos passar, né, para, digamos assim, conversar, debater um pouco sobre a questão dos estudos de modelagem, né, já que não podemos deliberar, pelo menos por enquanto, e talvez não possamos, né, se não atingir o quórum, né. Então, só para recapitular, né, relembrar um pouquinho aqui aos prefeitos, representantes que estão participando, nós temos na microrregião da região metropolitana do Recife e Pajeú, nós temos municípios que têm contratos que a gente chama de contratos precários. O que são contratos precários? São contratos que não são regulares, tá? Ou que estão expirados, e aí nós temos aqui esse município bem no meio, vermelhinho, né, que é Caruaru. Tá? Então, Caruaru, a Compesa opera, mas o contrato já está expirado, já está vencido, já passou de sua vigência, né? Então, por isso a gente diz que é contrato precário. E nós temos outros municípios que estão aqui em cor mais escura, tá? E aí nós temos Barreiros, na Mata Sul, Chã de Alegria, Jatobá, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Pedra, Ribeirão, Santa Cruz da Baixa Verde, lá no Alto Pajeú, São Vicente Ferrer e Tamandaré, aqui na Mata Sul, que são municípios que a gente chama de contrato precário porque a Compesa opera, mas não existe um contrato formal, tá? Ou seja, nós temos um total de 12 municípios, tá? Que são esses municípios que estão aqui, que não estão na cor verde, que são municípios chamados de contratos precários. Tá? Então, nós precisamos avançar, se pudéssemos deliberar, né, a deliberação seria sobre a contratação de estudos de modelagem, tá? Para que se possa, então, né, verificar, né, a viabilidade, né, de que se faça uma prestação regionalizada. Então, a gente projetou esse mapa aqui só para os prefeitos conseguirem visualizar, porque às vezes o prefeito está muito focado na realidade do seu município, conhece os municípios vizinhos, né, a região, mas os municípios, no contexto geral da microrregião, às vezes não são conhecidos, tá? Então, esses são os municípios que temos contratos precários. Até poucos minutos atrás, a informação que eu tinha é que nós não tínhamos representantes de nenhum desses municípios aqui na Assembleia. Eu acho que permanece. Então, infelizmente, não temos representantes de nenhum desses municípios, desses municípios que têm contrato precário, ok? Então, essa é uma situação, tá? Municípios com contratos precários. E a outra situação são municípios, como, né, a secretária Fernanda colocou aqui no início, são municípios que operam com prestação direta de serviço. Né? São os que, né, normalmente são chamados de sistemas de abastecimento, né, de água e esgotamento sanitário, sistema autônomo de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tá? E aí nós temos também, coincidentemente, também 12 municípios,
né, dos quais temos aqui, pelo que eu registrei, o município de Cortês e o município de Jaqueira, acho que entrou agora o município de Palmares também, se não me engano, Palmares, certo. E além de Cortês, Jaqueira e Palmares, nós temos ainda o município de Água Preta, de Amaragi, Carnal Beira da Penha, Catende, Gameleira, Iati, Inajá, Itambé e Xerel. Então, coincidentemente, também 2 municípios, né, que estão na situação de prestação direta, e esses municípios eles precisam decidir se eles vão continuar fazendo a sua prestação direta dos serviços, né, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou se vão aderir, né, à microrregião, contratação da prestação de serviço regionalizada. Então, isso é uma deliberação, tá? É uma decisão de cada município. Infelizmente, né, nós não temos a maior parte desses municípios aqui, certo? Nós enviamos ofício, inclusive, né, para todos esses 12 municípios que eu listei agora, que têm prestação direta dos serviços, e fizemos a consulta formal para esses municípios, né? Há alguns dias atrás, tá? Nós enviamos o ofício no dia 21 de novembro, tá? E aguardamos retorno, né? Inclusive, colocamos um prazo até o dia 29 de novembro, né, para motivar que houvesse uma resposta aí rápida, e não tivemos ainda retorno de nenhum desses municípios, porque, de qualquer forma, né, precisamos aí de uma comunicação formal por parte dos municípios. Eu vou passar a palavra para a presidente da Assembleia, Fernanda, que ela vai se manifestar também sobre o assunto. Pode falar, Fernanda. Olá, Simone. A gente já recebeu aqui uma série de mensagens de prefeituras que estão enviando as procurações. Fazendo um leve esclarecimento em cima do que foi falado até agora, a questão da discussão de hoje não é entrar na micro, né? Todo o estado de Pernambuco ele faz parte de uma das 2 micro-regiões, seja a da região ao lado do Sertão, de Salgueiro, Petrolina, até, né, vindo para o Sertão do Pajeú, seja o outro grupo que é do Pajeú até a região metropolitana. Todos fazem parte. O que diferencia um município do outro é a prestação de serviço. 160 municípios têm a prestação de serviços realizados pela Compesa, e outros 25, aí incluindo Fernando de Noronha, têm situações diferentes. Então, 12 municípios tiveram os contratos vencidos ou vão vencer. Esse é um grupo que o que a norma federal orienta é que esse grupo tenha como se fosse assim, é uma permissão, sim, é uma anuência da microrregião da qual ele faz parte para contratar, para que o Estado contrate a modelagem econômica, financeira e técnica para que esses municípios possam lançar uma licitação para o mercado. Nessa licitação pode entrar a própria Compesa, pode entrar qualquer empresa privada que tenha capacidade técnica e capacidade financeira de fazer os investimentos que a lei manda, né? Esse é um grupo. O outro grupo é a anuência para quem faz prestação direta, né? Aí a decisão da modelagem pode ser do consórcio de municípios ou se os municípios decidirem que o Estado contrate. Obviamente, se forem qualquer um desses caminhos vai dar no mesmo lugar, que é uma modelagem que vai permitir contratação para que alguma concessionária, se for do interesse dos municípios, assuma o grupo de municípios. A norma indica que deve ser uma solução regionalizada para quem não é atendido pela Compesa. No caso, quem é atendido pela Compesa, a gente falou um pouquinho sobre isso na outra plenária, pela manhã, com outro grupo do Sertão, e é importante pactuar aí para que a companhia apresente as metas de universalização. Quanto vai ser investido, quando vai ser investido, como, independente do nível que esteja de detalhe da informação, se já tem projeto, se tem um planejamento, mas que o município consiga enxergar a meta de universalização até 2033, que é o que a norma federal indica. Então, cada município tem uma realidade diferente, né? Se são municípios atendidos pela companhia,
que tenham uma participação ativa nesse processo de solucionar, né, de buscar a solução para esses temas e de acompanhar o que foi colocado quando os municípios assinaram os aditivos de prazo para quem é atendido pela Compesa, e para os demais a permissão para que esses estudos sejam modelados, para que permita uma licitação aí, são coisas que duram alguns meses. Então, a lei federal ela coloca os prazos para que, na verdade, nenhum ente, né, nem a União, nem os municípios e nem o Estado, fique sem tomar nenhuma providência para que um dia a gente diga está todo mundo universalizado, a gente tem que começar hoje, né, sejam com conclusão de algumas obras que estão em andamento, início de outras, elaboração de projetos, tem alguns temas que requerem projetos, né, e tem também a necessidade de um plano regional, claro, para que a gente tenha condições de enxergar de forma macro quais são as necessidades. A gente tem desafios para a água e para esgotamento sanitário, né? A gente vem tentando encontrar soluções diferentes para os problemas diferentes. Então, o lançamento do CISA, ele é uma política pública e que vai ser, com certeza, aí, pelos políticos eleitos e eleitos. A gente chegou em 53 municípios em Pernambuco, com o modelo de gestão CISA, mas além de intensificar nos 53, a gente precisa levar para o estado inteiro para que as comunidades rurais tenham um modelo de gestão autossustentável, autogerido e fomentado pelo Estado. O Estado faz capacitação, o Estado dá toda a contribuição para que as comunidades rurais também façam parte dessas soluções de universalização. Esse tema vem sendo tratado, como a gente disse, no âmbito da Procuradoria, tanto de inclusão do meio rural na política de universalização, quanto na questão das modelagens, qual é o melhor caminho, né? Quando a gente tem que levar água para 9% da população até 2033 e 90% do esgotamento sanitário, coleta e tratamento, até 2033, ela está colocando ali uma necessidade de investimentos que são da ordem de 900 bilhões de reais no Brasil inteiro. Em Pernambuco, esses investimentos superam 22 bilhões de reais. Então, são desafios bem complexos, mas que com a titularidade compartilhada, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai buscar cumprir o que está no marco, né? Pensar também, claro, de quantas obras precisam ser feitas, nessa lógica da gente ter condições técnicas e financeiras de cumprir o que está estabelecido na nova legislação. Eu não sei se ficou claro aí para os grupos diferentes que a gente vem falando, né? Uma parte tem o serviço da Compesa, e aí a expectativa é que sejam detalhados os planos por município, para que tenham aí clareza e transparência no que cada município espera de todos esses que são atendidos pela companhia, e para os outros dois grupos, o que a gente busca é contratar modelagens, sejam por iniciativa do próprio grupo ou do Estado, mas que a gente tenha condições de lançar licitações que tragam o público ou o privado para essa meta de garantir a universalização nesse tempo que temos, né? Nós temos aí de 10 a 11 anos para cumprir esse desafio. Não é fácil, mas temos todos que persegui-los. Obrigada, Fernanda, pelas suas palavras. Eu queria, primeiro, uma questão de ordem, até me desculpar, porque a gente está pela nossa insistência em de que se registrem do chat, mas é porque, né, de um minuto para outro sempre está entrando alguma pessoa e a gente controla o quórum justamente pela presença. Então, às vezes, nós temos uma pessoa que entra, quando não é o prefeito propriamente, é um representante, aí a gente não sabe exatamente se consegue computar isso no quórum. Por isso é importante que quem entrou, os últimos a entrarem, registrem se identificando como prefeitos ou representantes formais do prefeito, com a devida procuração, porque a gente pode atingir o quórum e não perceber. Então, eu peço que os
os últimos que entraram registrem e informem se, de fato, tem uma procuração formal, que se não for o prefeito ou a prefeita, se tem uma procuração formal do prefeito ou da prefeita, porque aí a gente já pode computar no quórum, porque estamos ainda com 45% de quórum, não, de participação, e aí não podemos, então, deliberar, estamos fazendo, então, uma reunião informativa, né, seguindo a pauta, mas sem deliberações, só informativa, para a gente ter esse espaço aqui de discussão. Eu queria acrescentar uma outra informação, que é a seguinte: na assembleia que nós tivemos hoje pela manhã, que foi a assembleia da microrregião de água e esgoto 1 do Sertão, essa situação é bem diferente em termos de contratos precários e de prestação direta, porque não temos nenhum município com prestação direta e temos um único município na região do Sertão, que é Santa Cruz, que tem contrato precário. Então, este município de Santa Cruz, né, ele vai, foi deliberado hoje pela manhã, ele vai ser agrupado para que seja estudado, né, junto com a microrregião 2, a RMR e Pajeú, né, que estamos aqui agora, tá? Por quê? Porque temos um único município nessa situação, né, e não caberia fazer o estudo, inviabilizaria. Então, a Assembleia do Sertão, da microrregião de água e esgoto do Sertão, deliberou para que Santa Cruz pudesse, né, fazer parte do estudo de modelagem da contenção, aqui junto com a microrregião de água e esgoto 2, aqui, RMR Pajeú. Tá? Então, essa era uma informação adicional que eu queria colocar sobre os estudos de modelagem. Não temos quórum ainda, então eu pergunto se sobre esse ponto dos estudos de modelagem, algum prefeito ou representante, então, se os participantes aqui presentes, né, gostariam de se manifestar, solicitar algum esclarecimento, né, eu pedirei que levantassem a mãozinha aí, para que a gente pudesse identificar, né, ou se for o caso, pode escrever no chat também. Já temos aqui um candidato, então vamos passar a palavra aqui para Gustavo Lustosa. Por favor, pode falar, Gustavo. Gustavo Lustosa, representante do município de Belém, São Francisco. Recentemente, nós recebemos um ofício do Tribunal de Contas cobrando exatamente o que este plano está executando para os municípios. E até o que a gente conversou com acho que, se não me engano, foi até Cleiton, ele nos passou até a informação e a gente prestou essa informação ao Tribunal de Contas. Não seria prudente esta comissão, sei lá, ou informar o Tribunal de Contas, porque, assim, como eles têm prazo também, eles ficam nos cobrando este plano. Esse ofício tem mais ou menos uns 2 meses atrás. Ele fica nos cobrando qual é o funcionamento. E a gente aguarda exatamente o que está sendo feito hoje, o que vem sendo feito desde o ano passado. Então, minha pergunta é, será que o grupo, a comissão, poderia notificar ou comunicar ao Tribunal de Contas o andamento dessa modelagem, desse plano? Certo, eu vou fazer um esclarecimento breve, depois eu passo a palavra também para o outro e a gente pode até complementar, né? O esclarecimento breve é o seguinte, né? Inclusive, até é importante informar que nós temos a participação de um representante do Tribunal de Contas do Estado aqui na Assembleia, né? Isso é muito bom, né? Porque qualquer coisa a gente pode até também já abrir a palavra aqui para algum esclarecimento. Mas, enfim, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, né, como microrregião, teve um momento de encontro no ano passado, tá, com o presidente do TCE e um grupo de auditores, né, e explicou a situação, foi logo após a instalação das assembleias, tá, então foi colocada a situação. Essa questão da contratação dos estudos de modelagem e dos planos microrregionais, que são 2 pontos distintos, tá, então um ponto é contratação dos estudos de modelagem. Tá? E o outro ponto, passa, por favor, o slide anterior, que tinha a data certinho. Aqui, pronto, contratação. E isso foi, esse prazo, né, de 30 de novembro, ele foi estabelecido por um decreto deste ano, tá? O decreto 11.030, de abril de 2022. Tá? Então, que colocou esse prazo até 30 de novembro para que haja essa contratação. Então, isso é um ponto. Tá? E o outro ponto, e aí eu ia pedir para você passar para o slide dos planos, né, que seria o nosso outro ponto de deliberação,
tá? Está lá no marco legal, que coloca que tem que ter a contratação de planos microrregionais, tá? E aí existe uma diferença, primeiro, planos microrregionais de saneamento. E aí só lembrando, né, e enfatizando que plano de saneamento é água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduo sólido, né? Porque a gente fala muito de água, né, por conta do semiárido e água e esgotamento sanitário, mas a gente tem esses 4 pontos que compõem o saneamento, tá? E a outra questão é que existem municípios que têm planos, e tem até um slide aqui, passa, por favor, esse slide que tem aqui. Essa informação, ela é do Observatório do Marco Legal do Saneamento, tá? Que a fonte das informações, né, quem alimenta isso é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e aqui ele coloca a situação para todo o estado de Pernambuco. Então, a gente está vendo esse gráfico com 119 municípios que não têm plano municipal de saneamento, 26 que têm e 40 que estão em elaboração, tá? Mas o que o novo marco legal coloca? Que tem que ter um plano microrregional, tá? E que esse plano prevalece sobre os planos municipais. Então, evidentemente que se a gente tem um município que já tem um plano de saneamento, a gente, esse plano existente, ele vai servir de subsídio, né? Então, esse município já saiu na frente, porque aquele município já tem informações, né? Além de outros que não têm o plano. Mas o que o novo marco legal, a Lei 14.026, coloca é que o plano tem que ser, né, regionalizado, tá? O plano da região. E aí eu falei bastante, eu vou passar a palavra também para o Alexandre. Eu não sei se o Gustavo quer fazer uma réplica aqui, pedir outros esclarecimentos, que a gente tem também o Alexandre. Sim, então, Gustavo, por favor. Não, é porque sua mão continua... o microfone está fechado, Gustavo. Acho que ficou complicado. Porque ficou complicado, foi sem querer, desculpe. Mas, assim, eu entendi a explicação. Ok, perfeito. Então, vou passar a palavra para o Alexandre Galvão. Boa tarde, eu sou assessor do prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde e a gente gostaria de saber mais detalhes, né, já que a gente foi colocado aí nesse outro grupo, né, nessa modelagem, e realmente a gente vem sofrendo muito com a questão dessa água, que o município é o único que não tem água, né, tem água de forma nenhuma. O prefeito teve algumas vezes com a Fernanda Batista, com a secretária, e a gente até hoje ainda sofre muito pela questão da água, também do saneamento, e a gente queria entender um pouco mais como é que vai ser esse formato e como é que isso vai chegar até o município. Ok, vou passar a palavra diretamente, então, para a presidente da Assembleia, Fernanda, por favor. Olá, não sei se todos me ouvem, eu tinha Sim, levantado estamos aqui a mão. ouvindo. Eu vou dar uma palavrinha primeiro sobre essa questão do Tribunal de Contas, Simone, que acho que foi o Gustavo quem trouxe. A respeito do plano microrregional e de todas essas modificações que o Marco de Saneamento trouxe, a gente vem tratando também com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Eu não sei se agora, nessa plenária, Simone, alguém do Tribunal de Contas está participando, mas pela manhã também tinha, né, representante. E é fundamental, a gente vem, principalmente com o Ministério Público, né, tratando desse tema, mas concordo, né, que cabe aí, antes da virada do ano, da Estado. É um tema de grande peso, né, administrativo, que requer investimentos nos próximos anos. Claro que todos os estados têm esse desafio, e em Pernambuco a gente tem tudo. A gente tem um município que tem água e não tem água na torneira, a gente tem um município que sofre com enchente, e a gente tem um município que sofre com seca de forma recorrente, né? Então, a gente tem todos os problemas na área de recursos hídricos, de abastecimento e esgotamento, e que, obviamente, de ausência de esgotamento sanitário. A gente tem um alto déficit, assim como a maior parte aí dos estados do Norte e do Nordeste. Então, é um tema que precisa não só de grandes investimentos, né, mas de decisões e de acompanhamento de todas as esferas. Quando a gente coloca aqui que é importante que cada município, se for atendido pela companhia, que verifique os planos anuais de investimento de perto, né? E se não for atendido pela companhia, que
obviamente, busquem essas soluções que vão além da capacidade financeira do município, né? São 22 bilhões, como eu disse, no mínimo, que precisam ser investidos no estado inteiro e que, sem planos e projetos, a gente não consegue chegar na terceira etapa, né? Muitos municípios vêm recebendo investimentos para abastecimento de água, prioritariamente. Os da região metropolitana, na parte de esgotamento sanitário também, com a PPP, né, da BRK, mas a gente tem aí um grande desafio, que é, de fato, conseguir a universalização a partir de agora. A gente não pode esperar 2030 para fazer o primeiro investimento, o primeiro grande investimento em algum município. Isso tem que ser com avanços gradativos, e por isso tão importante essa deliberação, Simone, no caso, se não hoje, mas quando for remarcada essa agenda com mais de 50% dos participantes, para que a gente tenha os encaminhamentos, né, e a clareza aí do que vai ocorrer nesse tema de saneamento nos próximos meses e anos. Obrigada pelos esclarecimentos. Gustavo, seu microfone está fechado. Não sei se você ia falar sobre esse ponto. Não, né? Não levantou a mão, eu que me antecipei. Veja, então, obrigada aí, Fernanda, pelos esclarecimentos. Estamos registrando em ata, apesar de não termos, né, quórum e a reunião não ser deliberativa, portanto, mas temos registrado aí né, as discussões. Continua a palavra aberta, né, para os prefeitos, para os representantes, prefeitos, prefeitas e seus respectivos representantes, né, tanto sobre estudos, tanto sobre o plano microrregional de saneamento ou outras questões que julguem pertinentes, né, porque, de fato, até o momento não temos, portanto, não poderemos deliberar. Então, temos Samuel Santos, por favor, pode se manifestar. Boa tarde a todos. Eu sou o representante da Prefeitura Municipal de Bezerros e eu tenho uma pergunta em relação, não sei se foi comunicado aí no início, que eu entrei 3 minutos depois, sobre a questão de recursos para o financiamento desses projetos. Por que eu faço essa pergunta? Porque recentemente a Caixa Econômica Federal teve a abertura de um edital para iluminação pública e está também em andamento um de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí existe uma aplicação do fundo, não é? De um fundo juntamente com a Caixa Econômica, e eu não consigo me recordar agora outro banco que tem, para o financiamento, onde os municípios eles entram com a contrapartida. No caso da aprovação pelos municípios da produção desse estudo, qual seria o recurso que estaria custeando esse estudo? Peço desculpas se eu não vi ali no início, nos primeiros momentos, se foi informado este dado, ok? Não, de fato, não houve essa informação, Samuel, não houve essa informação inicial, tá? Esses recursos, né, a microrregião de água e esgoto, né, ela tem um CNPJ, né, ela é uma entidade jurídica, mas ainda não tem receita, e cabe ao governo do estado, né, avançar nesse sentido e bancar essa receita, certo? Então, no momento atual, esses recursos seriam fonte 101, seriam recursos do governo do estado. Eu peço à Fernanda que, por favor, me complemente se achar necessário, né, nesse ponto. Na verdade, Samuel, né, a gente tem aí alguns encaminhamentos, né, ao longo desse tempo, desde 2007, que vem se tentando trazer como se fossem prazos, né, para o saneamento. Isso foi efetivado em 2020, apesar de todas existem polêmicas em relação ao marco de saneamento, mas uma coisa é positiva, e todo mundo deve concordar que a gente tem que ter prazo para esse tema, né? A gente não pode naturalizar o racionamento e a gente não pode não colocar um olhar nessa parte de esgotamento sanitário. Se a gente fala tanto em sustentabilidade nos últimos 20 e 30 anos, tem que ter esgotamento sanitário, seja no urbano, seja no rural, tem que ter maiores cuidados com os recursos hídricos,
E essa parte de financiamento e de planos, né, tem alguns municípios, acho que tem mais de 20, né, tem mais de 26. Esse dado é de 2017, mas vamos supor que dos 185 municípios em Pernambuco, 40, mais ou menos, tenham planos de saneamento. Esses planos, eles são importantes e eram exigidos antes por município. A partir de 2020, 2021, na verdade, passou-se a considerar o plano regional que substitui os municipais. É sobre esse plano regional que a gente vem tratando aqui para o Estado, fazer essa contratação para os regionais. Para quê? Para que cada município não seja onerado desses planos. Né? Obviamente, a gente está numa fase de transição, tanto no Estado quanto na União, então, toda a contratação, seja de valores menores, seja de valores mais expressivos, sendo discutido no âmbito da transição. Essa contratação pode ocorrer ainda esse ano ou no próximo ano, já que a gente está, né, há 35 dias de mudança de gestão, mas é importante que os municípios acompanhem a elaboração do plano da microrregião ou que desenvolvam o seu próprio plano. Né? Um não exclui o outro, na verdade, um faz parte do outro, se você já tiver o plano. Né? Se você não tiver e o microrregional for desenvolvido, todo município é contemplado pela microrregião também, mas se o município tiver, ele não tem nenhum tipo de prejuízo. Né? Então, a gente... Bem, quem tem, não tem nenhuma dificuldade de conseguir novos recursos. Né? A gente também vem acompanhando que, no momento, não há recursos para coisas nessa fase de transição também na União. Mas é importante, né? E aí, Simone, a gente tem que deixar aí encaminhado. Né? Obviamente, a gente não está aqui passível de votação e essa reunião a gente vai encaminhar um novo chamado para que a gente tenha quórum para a deliberação, para a votação. A gente está com 46%, salvo engano, mas tem que ter mais de 50% para poder tomar algumas decisões, mas com certeza o regional, independente do município que tenha ou não tenha plano, ele tem que ser contratado, né, seja nesse final de ano, no primeiro trimestre de 2023, porque ele vai dar uma grande contribuição para o que deve ser desenvolvido ano a ano. Né? Tem municípios, como a gente sabe, que já estão em obras que ou já saíram do racionamento ou as obras estão avançadas. E tem outros que têm projetos e as obras ainda não foram contratadas. Tem outros que as obras foram contratadas, estão em fase final de licitação. E tem município que não tem nenhum projetos ainda desenvolvidos. Então, a gente tem uma gama de situações e problemas, mas acho que um encaminhamento importante é que essa contratação seja efetivada, seja individualmente pelo município ou pelo Estado, o quanto antes. Né? É um tema importante. A transição na União também vem observando os prazos, né? Os decretos, tinham imposições para esse ano. Ano eleitoral, todo mundo sabe como termina trazendo desafios maiores, né, quando a gente tem eleição. Simone, acho que o microfone está aberto aí. Mas o que se busca é que os municípios todos, e juntamente com o Estado, claro, e a União, tenham condições de cumprir o marco, tendo garantia e subsídio também do governo federal nesse tema água e esgoto. A gente vê aí quantos subsídios que são para diversos setores, para a energia, para o polo automobilístico, para tantos setores, a gente também precisa, principalmente o Norte e o Nordeste, de subsídios maiores por parte da União, porque é muito difícil, seja um município sozinho, se ele tiver a prestação direta, seja o Estado sozinho, garantir que a água chegue para todos aí em 10 anos. Né? A entrada do privado nessa parte de financiamento é importante, mas é também um desafio de garantir que as populações vulneráveis também façam parte e sejam cuidadas, né, para o privado que venha a atuar. Independente da condição financeira, o Estado tem o dever de levar soluções para todos. Então, nessa reunião que hoje é informativa, né, a gente pede que a próxima, que seja agendada, todos possam participar, ou a maioria, porque, né, a participação coletiva nesse tema vai dar o sucesso ou o insucesso da gente ter um marco de saneamento com prazos. Né? Se a legislação atual em Pernambuco é que
cada passo que seja dado seja uma decisão colegiada, né? A gente está aqui da micro-região de saneamento, então todos têm que participar, ou a maioria, senão a gente não consegue tomar decisões importantes nesse tema que mexe aí com o dia a dia de todo mundo. Vou passar a palavra novamente para o Samuel, né, que eu acho que é sobre o mesmo tema. Pode falar, Samuel. Exatamente. Então, Fernanda, nesse caso, os subsídios para esse estudo de modelagem, ele seria do governo estadual e com possibilidades do governo federal também. É isso? Sim, pode ser por um caminho ou outro, né? Nessa janela de transição é difícil o início de um plano ou de alguma contribuição financeira para o seu desenvolvimento. Então, o município que tem, ele está contemplado, o município que está desenvolvendo, o município que quiser desenvolver. Mas eu acho que a principal pauta aqui é que as duas micro-regiões tenham os planos desenvolvidos, né? Assim, em desenvolvimento, deve ser coisa que dure 6 meses, mais ou menos. Então, que nesse primeiro semestre de 2023 a gente tenha condições de ter planos micro-regionais para não ter que termos um para cada município, né? Na verdade, o macroplano ele vai servir para todo mundo e pode ser custeado pelo Estado, pela União ou pelo próprio município que não queira guardar a micro-região. O que se pretende é que seja contratado pelo Estado, porque isso deve custar entre 3 e 5 milhões de reais, né? E aí não é só a questão financeira, é que para os municípios não é só o valor, meu município, meu plano custa 500 mil reais. Isso também pesa, mas pesa também a equipe técnica que consiga desenvolver os planos, né, no formato adequado, enfim, atendendo aí aos que as normas indicam. Nem todas as equipes de prefeitura têm quadros para abastecimento de água e esgotamento sanitário. Deixo aqui minha sugestão também para que cada município tenha aí um pequeno grupo, não precisa de um grupo muito grande, mas que tenha alguém que coloque o olhar sobre esse tema, porque como a titularidade hoje é compartilhada, não cabe só aguardar, né, que tenha alguma ação por parte da União ou que tenha alguma ação por parte do Estado. Cada ente federativo ele deve ter um olhar específico para esse tema, né, para que, juntando os esforços, a gente consiga atingir as metas dos próximos anos, independente de quem quer que esteja coordenando a micro-regional, a compete ao governo do Estado ou às prefeituras. Isso é uma política de Estado, né? Isso não pode ser discutido e depois não mais discutido por qualquer questão política. Então, todos os entes têm o dever de, nos próximos anos, cumprir o que está estabelecido na lei de saneamento. Obviamente, a gente não enxerga. E qual o prejuízo no caso de descumprimento? O principal é o prejuízo social, né? Se a gente não colocar as energias e os esforços para universalizar os serviços, a sociedade é que tem prejuízos. Mas, bem, temos aí muitos desafios e vontade, e vamos tentar, né, remarcar. Espero que na primeira quinzena de dezembro a gente já consiga fazer essa segunda reunião deliberativa com a micro-região da metropolitana e até o Pajeú, para que a gente consiga deixar dadas as anuências para as novas modelagens e também a contratação dos planos micro-regionais de saneamento, para que não onere, claro, os municípios também nesse tema, né? Os municípios já são onerados demais aí na conjuntura. Eu acho que é isso, eu não sei se para Samuel ficou claro, mas estão as ordens, se alguém mais quiser comentar alguma coisa, se não, a gente passa a palavra aí para os encaminhamentos e encerramentos e, tão brevemente quanto possível, a gente remarca o novo encontro e contamos com a participação de mais da metade aí dos que constituem a micro-região. Obrigada. Realmente não temos mais nenhuma pergunta, ninguém mais se candidatou a usar a palavra e não atingimos o quórum. Então, vamos registrar na ata que essa reunião não foi deliberativa, não é por este motivo, né, e remarcar, né, oportunamente, assim como a nossa presidente aqui já comunicou, uma nova assembleia para que a gente possa, de fato, deliberar sobre esses assuntos. Agradeço a presença de todos, né, nossa presidente Fernanda,
o presidente da MUP, todos os prefeitos e prefeitas presentes, né, e os seus respectivos representantes, tá? Então, encerramos, né, essa nossa reunião que foi informativa. Uma boa tarde a todos.